E aí, galerinha Nenzeira, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje, mais um videozinho, né, sobre figuras de linguagem, né? Aos poucos, em cada vídeo aí nós vamos colocando até vermos todas elas, né, gente? Hoje tratar do paradoxo e da antítese, duas figuras de linguagem que são bem parecidas e aparecem em questões do Enem, gente. Então elas já apareceram em questões anteriores, sempre tem a possibilidade delas aparecerem, então, na prova que vocês vão fazer, beleza? Então, a antítese. Antítese é a aproximação de ideias opostas, a aproximação de ideias com sentido contrário, com significado contrário, né, gente? Bem simples, então. Antítese, aproximação de ideias opostas, contrárias. Aqui na frase, nós vivemos entre o bem e o mal. Aí nós temos bem e mal, aproximação de ideias opostas, aproximação de ideias com significados contrários, fechou? Então o bem e o mal ali trazendo o exemplo de antítese, beleza? Eu poderia dizer também assim, um exemplo clássico, os jardins possuem vida e morte. Os jardins possuem vida e morte, ideias opostas, fechou? Então essa é a antítese. O paradoxo, gente, é um pouquinho parecido. Paradoxo que nós também podemos chamar de oxímoro. O paradoxo também pode ser chamado de oxímoro, como eu coloquei aqui. Então, é a aproximação de ideias contraditórias, então não é exatamente oposto. Ideias que se contradizem não necessariamente são ideias contrárias, são ideias que se contrapõem. Um dia falo uma coisa, no outro dia falo outra, estou me contradizendo. Então, é muito perto do oposto, muito perto da antítese, mas não chega a ser exatamente a mesma coisa. Dois elementos que não podem coexistir. Então, aproximação de elementos que não podem coexistir, ou seja, duas coisas que não podem existir ao mesmo tempo, mas acabam existindo numa frase, num verso, num texto. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que eu tenho desde a faculdade, professora Ada Maria, lá de literatura, de língua portuguesa, passava esse exemplo para nós, para a gente, quando ia falar sobre paradoxo. A felicidade existe, mas está do outro lado. E o outro lado não existe. Então está dizendo que a felicidade existe, mas está do outro lado. E o outro lado não existe. Se ela está do outro lado e o outro lado não existe, então como é que ela pode existir? Isso aí é o paradoxo, né, gente? Na internet, se vocês quiserem pesquisar, existe o paradoxo do Pinóquio, que é mais ou menos assim. Se ele mente, o nariz cresce. Se ele não mente, se ele fala a verdade, o nariz segue normal. Aí ele diz assim, estou mentindo. Se o Pinóquio disser estou mentindo e realmente estiver mentindo, ele está falando a verdade, entenderam? Porque ele disse estou mentindo, então ele está falando a verdade e mentindo ao mesmo tempo. E se ele estiver falando, se ele estiver mentindo, estou mentindo, também ele vai estar falando a verdade e mentindo ao mesmo tempo. É bem complicado, é uma confusão aí, né, gente? Isso é o paradoxo, ideias que não podem existir ao mesmo tempo. Outro exemplo de paradoxo, uma sereia. Uma sereia é um paradoxo. Por quê? Porque é metade mulher, metade peixe. Dois elementos que não podem coexistir, ou seja, existir ao mesmo tempo. Existe essa ideia de contradição, fechou? Sem mistério? Então, antítese, aproximação de ideias opostas, paradoxo, aproximação de ideias contraditórias, aproximação de elementos que não podem coexistir, que não podem existir ao mesmo tempo. Beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho do APG aqui do lado. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá toda segunda-feira tem testes. Só lá exclusivos, e aí terça-feira eu faço os vídeos, que aí sim fica disponível para todo mundo. Coloco no YouTube com as respostas dos testes de segunda-feira. Beleza, gente? Valeu, um abração a todos, até o próximo vídeo.